Olá, meus irmãos. Eu acabei de largar o meu trabalho agora e eu vou aproveitar esse momento aqui agora para fazer esse vídeo e contar um pouquinho, só um pouquinho da minha vida. Eu posso dizer, posso chamar isso aqui de um testemunho, né? Um pouquinho do meu testemunho. Há muito tempo atrás, eu vivi numa família que era espírita e essa família fazia parte dessa religião do candomblé. E quero dizer aqui de antemão que eu não tenho nada contra essa família. E até porque essa família me adotou durante um tempo. Eu aprendi muitas coisas com eles. Eles me deram o que comer, me deram o que vestir. Então, acredite, independente da religião deles, independente do que ocorrera, as coisas que depois você vai saber no decorrer do vídeo, eu não tenho nada, absolutamente nada, contra a pessoa deles. Eu tenho contra a religião, e seja lá qual for, mas a pessoa deles, eu não tenho nada contra. Eu os amo, de verdade, falo aqui em vídeo, tá? Diante de quem quiser ouvir, eu os amo. Tenho eles aqui, dentro do meu coração. Mas vamos lá. E eu vivi nessa família e lá aprendi muitas coisas, principalmente acerca da religião deles, a religião que eles faziam parte. E o que ocorreu? Aí um período eu acabei me tornando o ogã da casa, porque naquela época a minha admiração era os atabaques. Eu achava incrível ver aqueles homens lá tocando atabaque, os demônios ficam dançando lá no meio do salão, né? E o que ocorreu? Acabou que eu me tornei o ogã da casa. E durante muito tempo fiquei lá tocando, tocava. Eu tive minhas mãos calejadas de tantas batucadas, né? E isso foi mais ou menos uma questão de uns 5 anos, né? Vivendo por lá, servindo os demônios no candomblé. Até que um dia eu tive um convite, eu recebi um convite para visitar uma igreja. E um grupo de jovens, sabe, me chamaram, porque naquela época eu ainda era muito jovem. Então eu tinha essa condição de poder fazer parte do grupo jovem. E aí um grupo de jovens da Universal me chamaram para poder participar com eles de uma brincadeira entre jovens, né? Uma competição de uma igreja de um local com a outra igreja de outro local. E aí eu pedi permissão lá para a pessoa que cuidava de mim, onde eu morava. Eles me deram permissão e eu fui. E o que ocorreu? Fizemos um passeio, pegamos um ônibus lotado, né? Muito jovem, é um passeio, um ônibus particular deles lá mesmo, e fomos para um local, se não me engano, acho que foi para Realengo, não lembro bem, acho que é isso mesmo, fomos para Realengo. Aí houve um torneio lá entre os jovens, né, da denominação de lá, contra os jovens da denominação de Coelho Neto. E aí eu participei das brincadeiras. Houve futebol, eu joguei vôlei. Foi nessa época que eu peguei gosto por vôlei. Mesmo sendo eu baixinho, mas eu peguei gosto por isso. Em qualquer lugar que eu for, se eu tiver de jogar, eu vou jogar um vôlei. E aí fiz uma amizade incrível lá com o pessoal, com todo mundo lá. E depois da noite nós fomos todos para a igreja e assistimos o culto. E foi muito bom. Mas eu não firmei com eles porque eu tinha meu compromisso lá no candomblé. E, inclusive, eu já estava meio que saturado com certas coisas que aconteciam entre mim e o filho da mãe de santo. E aí a gente às vezes brigava, era muita questão de ciúme, às vezes por causa de uma menina da escola, coisa e tal, nós estudávamos na mesma escola. E um dia
ele me lançou uma palavra e essas palavras, infelizmente, você não tem como esquecer. Eu lembro delas, mas eu não levo isso em conta, entende? Estou até pedindo aqui apenas para poder deixar como testemunho, já que eu estou testemunhando, contando meu testemunho, então isso também está inserido. E ele disse para mim, olha, pelo menos eu nunca precisei de ninguém para ter onde morar, nem para comer, nem para beber. Porque lá ele já morava lá na casa, porque eu morava na casa dele, a família dele que me sustentava, que cuidava de mim, aquela coisa toda. Então, como ele lançou essa palavra para mim, aquilo caiu aqui dentro aqui como uma espada, sabe, alguma coisa do tipo. E aí eu saí fora, eu meti o pé, fui lá para Tijuca, com outros parentes meus que tem lá. E lá, nesse parente meu lá, eu fiquei lá por um tempo e comecei a trabalhar no quiosque. Aí no quiosque houve algumas coisas que aconteceram lá, como é que eu posso dizer assim? Uma entidade, né, se apossou sobre uma pessoa. Aí foi até lá o quiosque para conversar comigo, dizendo que eu tinha que voltar lá para casa, lá, né, para o Candomblé, porque lá era o meu lugar, aquela coisa toda. E eu havia dito para eles que eu não queria voltar mais, porque eu fiquei chateado, fiquei aborrecido, coisa e tal, então eu não queria mais voltar. E também estava já cansado daquela vida. E aí, né, o demônio, aquela entidade que estava no corpo da pessoa, ele pediu para que eu colocasse na encruzilhada lá um aguidá, né, uma farofa por cima, né, e com uma vela acesa, que aí eu ia ficar em paz com ele. Você fez? Fez nada. Eu, na verdade, sou muito meio assim, não sou muito assim, como é que fala assim, como é que eu posso dizer assim, de cumprir com as coisas que as entidades me pediam. Mesmo quando era do candomblé, não era muito de cumprir, não, mas bem, então eu não cumpri, não fiz, né? E aí aconteceu, uma vez eu trabalhando no Meia, eu fui atropelado por um carro, no meio de um monte de pessoas e ninguém, e só eu fui pego. E aí eu lá no hospital já tinha sido operado. Uma moça lá da igreja evangélica foi visitar, as pessoas têm costume de visitar, né, pessoas de hospital, né? Aí olhou para mim e falou para mim assim: moço, posso orar por você? Eu falei: pode, pô. Numa hora ali daquela situação ali, quem é que não vai aceitar a oração? Aí ela foi, orou por mim e depois falou comigo: ó, fizeram uma obra de macumbaria contra você, porque você era para ter morrido naquele dia, quando o carro te pegou. E eu fiquei: oh, nossa, é mesmo? Que isso? Fiquei, naquele dia, naquela época, eu fiquei realmente assim: ah, foi a mãe de santo, foi o pai de santo, foi fulano de tal, não sei o que fez essa obra de macumbaria, não sei o que, porque você acredita, infelizmente, entendeu? Você, de fato, feitiçarias, coisas de fato existem, mas hoje eu já cagueando por todas essas coisas. Hoje, entendeu? Tendo agora a ciência de tudo do conhecimento que eu tenho hoje acerca do Pai, do Messias, hoje eu cago e ando para essas coisas. Mas naquela época, nossa, eu ficava muito assim, nossa, preocupado, com medo, enfim. Então, o que ocorreu? Eu peguei e falei para a moça lá, a evangélica lá, né, a situação toda, contei tudo para ela que aconteceu. Aí ela foi e falou: oh, você quer aceitar Jesus? Não sei o que, esse outro. Ah, tá bom, a gente sempre aceita mesmo, tá? Levantou a mão e foi lá, aceitou Jesus. Olha, quando você sair daqui, moço, você sai daqui, procura uma igreja evangélica e fica por lá mesmo. A minha ideia era ir lá para a tal da Universal, que eu tinha ido lá para o torneio dos jovens, sendo que eu não fui. Como eu estou te falando, entendeu? Eu, assim, fiquei nessa de ir, não fui. Acabou que vim morar para São João do Meriti. E em São João do Meriti eu fui trabalhar numa metalúrgica. Na metalúrgica eu conheci um presbítero. E o presbítero falou de Jesus para mim e me chamou para ir para a igreja dele. E na igreja dele foi que eu aceitei o Jesus Cristo da igreja evangélica. E aí aconteceu? Fiquei lá, sendo preparado na escola bíblica dominical,
né, que chamam de classe dos catecúmenos. Aí depois foi o batismo, o batismo nas águas, né, lá o batismo de João Batista. E depois me tornei, entendeu, um membro da igreja evangélica. E aí, com o tempo, me tornei um músico, comecei a aprender a tocar as baterias, que eu me chamei muita atenção foi a bateria, e eu acabei me tornando um músico da igreja. Isso tudo levou tempo, não foi assim de um dia para o outro. E aí foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos na igreja evangélica, até se completar 10 anos. Já há 10 anos na igreja evangélica, e eu já estava de saco cheio, porque muitas coisas que eu estava já percebendo que tinha alguma coisa errada, entendeu? Muitas passagens, às vezes, encabulavam minha mente. Você acredita que durante muito tempo na minha vida, eu ficava pensando, como pode, na oferta de Caim e Abel, um dá os frutos da terra e o outro a cabeça do animal morto, e Deus aceita a cabeça do animal morto, mas rejeita os frutos da terra. Como é que pode isso? Se nós que somos seres humanos não aceitaria isso? Você tem um cachorro na tua casa, aí os 2 filhos resolvem te dar um presente, aí daqui a pouco um dá os frutos, a manga caída no chão para você, aí teu outro filho dá a cabeça do cachorro, do teu animal de estimação que você tem na tua casa, dá a cabeça dele de presente para você. Pô, você vai ficar revoltado com o camarada que matou o cachorro, né? Poxa, nós somos seres humanos, né? E pecadores por natureza, maus por natureza, não aceitamos? Imagina o Criador, imagina o Pai. Isso passava muito na minha cabeça, mas já que, vamos dizer assim, pensava assim comigo, Deus é Deus, né? Ele sabe, né? Então, mas isso sempre carregou na minha cabeça, sempre carreguei isso na minha cabeça, nunca conseguia um entendimento melhor para isso. Aí aconteceu, aí até que um dia eu passando numa loja, eu vi um DVD, e nesse DVD estava escrito assim, você enxerga bem? Aí um monte de assim, imagens de ocultismo, né? Meio embaralhado, mas tipo assim, indicando assim, você vê, mas consegue enxergar o sentido, o significado dessas imagens? Mais ou menos isso. Aí eu comprei esse daí, achei muito interessante aquilo ali, comprei, botei um DVD na minha casa. Aí quando eu fui ver, era o Rubens. Assisti o primeiro DVD dele, do Prepare-se. Aí depois falava coisas interessantes sobre os Illuminati, sobre a face do homem à lua, aquela coisa toda, né? E aí comprei outro DVD dele, segundo DVD, depois o terceiro e o quarto, e assim comprando mais DVDs. Até quando chegou mais ou menos no 8º DVD, acho que era no 8º, ele já começou a falar sobre religião. Olha que interessante. Porque depois de assistir todos os DVDs e chegou até o 8º, aí nesse 8º ele fala umas palavras pelo qual eu lembro disso até hoje. São mais ou menos assim, ó. Os senhores do mundo controlaram tudo o que eles puderam controlar nesse mundo. Eles controlaram a política, controlaram a educação, eles controlaram a economia. E você não acha que eles não controlariam também a religião? Que é o meio mais eficaz de controlar a população? Quando ele falou aquilo, falei, pim, acendeu uma luz assim no meu entendimento, né? Falei, faz sentido. E aí ele começou a falar das religiões. Mas quando ele tocou na religião evangélica, nessa época eu já estava na igreja,
Aí nossa, eu queria jogar aquele DVD fora. Eu queria parar de ouvir as palavras daquele cara. Mas eu, ainda assim, curioso, eu fui lá e continuei assistindo. Nossa, mas muitas coisas que ele falou faziam sentido. Mas o que realmente, de fato, trouxe um sentido e tanto para a minha vida foi quando eu assisti uma palestra dele em São Caetano, quando apareceu um homem falando acerca do Apocalipse, acerca do oitavo rei, nosso irmão Robert Smith. Rapaz, ali eu entendi e eu percebi que era isso que eu precisava ouvir. Não queria ouvir mais ninguém. E naquele dia eu só assisti aquele vídeo dele em São Caetano. Depois daquele vídeo eu fiquei louco, correndo atrás de algum outro vídeo que tivesse aquele homem. Até que um tempo depois mandaram um vídeo para mim mostrando o hangout dele com o irmão Rubens. Nossa, nunca mais eu quis deixar de ouvir outra pessoa, assim, eu não quis mais deixar de ouvir, melhor, nunca mais eu quis saber das coisas do Rubens, mas passei a ouvir somente as coisas do irmão Robert. E foi aí, irmãos, que ouvindo as coisas do irmão Robert, falando acerca de Moisés, por exemplo, os falsos profetas, quem nessa vida, nessa terra, teria condições de mostrar para mim quem seriam os falsos profetas do Antigo Testamento? Os homens pelo qual nós mais achávamos que fossem homens do nosso Pai, os homens pelo qual nós tínhamos crédito muito forte, uma credibilidade imensa: Moisés, Elias, Eliseu, Davi, homens que a mídia coloca os lá em cima, no alto patamar, e quando na verdade todos eles eram falsos profetas. Quem diria? Sabe, depois de tudo isso, depois de conhecer todas estas coisas, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais eu quis saber de pregar, de meter o pé numa igreja evangélica. Já fui outras vezes para tentar passar para eles lá esse meu entendimento, mas eu fui muito rejeitado. Hoje, pouquíssimas vezes eu entro para falar alguma coisa, mas enfim, é de se esperar. A rejeição é de se esperar. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é o seguinte: as igrejas evangélicas, ela é uma religião como todas as outras, não há diferença. Todas elas foram criadas pelos anjos caídos, os mesmos anjos que foram expulsos do reino do céu. Entenda, eles se rebelaram contra o nosso Messias e os anjos que estavam lá com o nosso Messias. Eles se rebelaram contra o nosso Pai. Eles não quiseram mais fazer parte do reino do céu. O diabo, Satanás, juntamente com seus anjos, o diabo queria um reino só para ele. Ele queria dividir o reino do céu. Uma parte que fica lá com o nosso Pai, o Messias, uma outra parte ia ficar com ele e os anjos que estavam com ele. E o nosso Pai não permitiu isso. O que você acha que nosso Pai ia fazer? Você acha que o nosso Pai poderia exterminar, matar todos aqueles anjos? Ora, quem criou todos os anjos no reino do céu foi o nosso Pai. Todos eles são filhos do nosso Pai.
Mas o diabo e os seus anjos, que são muitos, não são poucos, são mais ou menos aí uns 500 milhões, eles não queriam mais saber do reino do céu. E fizeram guerra contra os que estavam lá, contra os santos, contra os anjos que eram do nosso Pai, que estavam do lado do nosso Pai. Fizeram guerra. E o nosso Pai optou então por permitir que expulsasse ele do reino do céu. É mais fácil expulsar do que matá-los. Então eles foram expulsos do reino do céu e se estabeleceram aqui na terra. E aqui na terra ele viu uma forma de poder conseguir dominar toda a população humana. E tudo isso houve um processo. Ele precisava usar uma serpente lá no Jardim do Éden para poder conseguir, vamos botar aí, conseguir ter, como fala assim, uma entrada, né, para poder enganar o homem. Então houve um processo. Após ele fazer Adão e Eva cair, aí ele foi e usou Caim e Abel, né? Fez com que Caim matasse Abel e fez com que Moisés acreditasse nele, fazendo, me fala assim, surgir fogo sobre a sarça, e a sarça não se consumia. Enfim, a grande realidade é que a Bíblia fala que o diabo, ele é o sedutor da humanidade. Ele seduziu os homens no passado. Quando fala que ele seduziu os homens aqui na terra, está dizendo que ele enganou os homens aqui na terra. E os homens acreditaram nele. Homens como Moisés, homens como Abraão, Isaac e Jacó, homens como Elias, Eliseu, Davi, Sansão. Esses homens todos acreditaram no Satanás, porque ele se fez de Deus diante dos homens aqui na terra. Davi matava porque ele achava que estava fazendo pelo nosso pai, quando na verdade quem instruía ele nas matanças era o próprio diabo. Imagina você, como é que pode dizer assim, o nosso pai dizer assim para o casal, lá, aí vamos voltar para o Jardim do Éden, né? Nosso pai falar para o casal: você pode comer de todas as árvores que estão no bosque, menos daquela que está ali no meio do jardim. Dela não comereis, porque se o dia que você comer, certamente morrerá. Aí eu pergunto: quem plantou aquela árvore no meio do jardim? Foi o pai? Você acha que o pai, de fato, plantaria aquela árvore ali, uma forma de querer tentar o casal? A árvore plantasse aqui bem no meio do jardim, para eles poderem olhar para ela e querer cair. Você acha que nosso pai teria mesmo essa intenção? Eu acho que não. Prefiro acreditar que o diabo plantou aquela árvore. Por isso que o pai está falando: você pode comer de todas as árvores que estão no bosque, porque fui eu que plantei, vamos botar assim. Mas não comerei mais da árvore que está no meio do jardim, não comerás dela, porque não fui eu que plantei. Porque se um dia que dela você comer, você certamente morrerá. Pensa, o diabo viu o nosso pai fazendo tudo. Quando o nosso pai planta as árvores, planta as árvores e faz crescer, joga semente, faz crescer a árvore, o diabo viu tudo, ele sabe como fazer. Então, muitas coisas que nós não entendíamos antes, hoje eu entendo. Muitas coisas que estavam ocultas antes, hoje já está agora à vista de muitos. Por quê? Graças a esse nosso irmão, o Robert, que veio e nos trouxe todas estas coisas. E muito mais do que isso, nos levou até o Messias, a fim de que, de uma vez por toda, deixássemos de lado Jesus Cristo do sistema, porque a humanidade toda estava, aliás, a maioria dos homens aqui na terra estava enraizado no cristianismo, e falar do cristianismo significa falar do Jesus Cristo,
a besta do Apocalipse. Enfim, eu vou dar uma parada por aqui e eu vou continuar depois em outro vídeo, em um outro momento, acerca dos falsos profetas, diabo, Satanás, como Moisés. Quem é a figura de Moisés? Não seria ele, a antiga serpente? Quem é que carrega um cajado para cima e para baixo, para um lado e para o outro, o tempo todo em suas mãos? Não era Moisés? E o que aquele cajado se transformava? Não era uma serpente? A antiga serpente, diabo, Satanás. Um abraço aí para vocês todos aí.